Bom dia! Estamos aqui no mais um Café com Flávia, hoje edição especial. Convidado especial, era o dia que ele podia nos dar a honra de estar aqui presencial. Bom, gente, não esqueça que a participação sorteio no final do Café Labareda Seleção, tá? Então vamos lá, né? Bom, eu desde pequena fui muito apaixonada por esporte e eu tinha um exemplo, né? Meu pai, palmeirense daqueles roxo e torcedor do Franca Basquete. E eu me lembro de pequena ir no Clube dos Bagres, né? Então, assim, o basquete sempre fez parte da minha vida. Em todos os momentos, sou sócia torcedora, já fui patrocinadora, né, com o Café Labareda, enfim, tenho um carinho super especial e acho que o basquete de Franca, ele é conhecido mundialmente, né, e a gente tem muito orgulho disso. E aí, eu convidei o Elinho, que é treinador do SESI Franca Basquete, né? E o Elinho, ele assumiu como treinador em maio de 2016. Em 2018, ele rompeu um jejum de 11 anos, conquistando o Campeonato Paulista, e outro de 27 anos, consagrando o Franca Basquete campeão da Liga Sul-Americana. E nos anos seguintes ainda conquistou mais 2 paulistas, 19 e 20, foi campeão da Copa Super 8 e vice do NBB. Elinho, obrigada pela presença, meu querido. Flávio, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, muito legal o programa, parabéns pelo programa. Trazer as coisas boas da nossa cidade é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo inusitado de pandemia, e tem sido uma delícia. Eu tenho acompanhado as entrevistas que você tem feito, tenho curtido muito. Parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo. Eu acredito nisso, viu, Elinho? Primeiro, que a gente tem grandes valores aqui na nossa cidade e muitas vezes as pessoas estão vivendo um momento tão angustiante e que elas ficam sem saída, sem saber para onde vai. E essa experiência de trazer um pouco de informação, um pouco, inclusive, de inspiração, né? Eu acho que é muito importante mesmo. Com certeza. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sua história, né? Você é filho de um dos maiores atletas do basquete do Brasil, o Hélio Rubens, sobrinho do Fran Sérgio, do Totô. Aliás, os 3 conhecidos numa época, né? Os irmãos Metralhas, verdade, né? O apelido deles era os irmãos Metralha. E aos 15 anos você decidiu que também seria jogador. Conta pra gente como é que foi isso, Elinho. Flávio, na verdade, eu nasci numa família de basqueteiros. Para mim, eu sempre tive presente nos treinos, nos jogos, nas viagens, mas eu sempre também fiz outros esportes. Meu pai sempre, minha mãe, é estudar e praticar um esporte. Eu nadei, joguei futebol no Nativas, que era um time da cidade, jogava basquete, mas com 15 anos eu decidi que eu queria realmente ser jogador. Mas naquela época, para você ter uma ideia, perto dos meus companheiros de equipe, eu parecia o mascote da equipe. Sério? Foi um momento difícil para mim. Mas que, felizmente, ao longo dos anos, treinando bastante, fazendo, executando, eu fui ganhando, né, a chance de estar disputando campeonatos, fui ganhando mais consistência ali como jogador e tive uma carreira muito bacana. Eu tenho muito orgulho da carreira que eu tive, não foi fácil, principalmente por ser filho do Hélio Rubens, né? Essa faz parte das nossas perguntas, né? Mas eu fico muito feliz com a carreira que eu construí como jogador, como atleta. E há 5 anos atrás eu me deparei com um dos maiores desafios, que era assumir o comando técnico do SESI Franca Basquete. Sabia que não iria ser fácil, mas hoje eu me considero um cara privilegiado, abençoado. Conquistamos, não só por conquistar os títulos que nós conquistamos, aí o Tricampeonato Paulista, Sul-Americano, Copa Super 8, vice-brasileiro, mas exatamente por estar construindo, juntamente com muita gente, diretoria, conselho, patrocinadores, parceiros,
construindo uma parte, né, dessa história linda que Franca tem no basquetebol, e isso me orgulha muito. Realmente, eu participei, né, muito ativamente do resgate Eu ia que falar, foi, você né? ia nos jogos do Clube dos Bagres e no Pedrocão, que eu cansei de te ver lá. Não, foi muito legal. A vida inteira eu fui com meus pais, depois com os meus filhos. Hoje a gente tem a cadeira de sócio-torcedor lá, né? E participei ativamente quando estava nessa busca do resgate do basquete, né? Perfeito. Mas vamos lá, Elinho. Então, voltando aí, né? 20 anos como jogador, você passou pelo Vasco, Uberlândia, Franca, campeão dos Jogos Pan-Americanos, Sul-Americano, 6 vezes campeão brasileiro, tricampeão mineiro, campeão paulista. Uau, gente! É uma história linda. Para você, qual que é o segredo desse sucesso, Elinho? Flávia, eu aprendi, é um legado que foi deixado não só pelo meu pai, mas pelo professor Pedroca também, por tantos diretores que passaram, que não é só o ganhar ou perder, mas sim como a gente tem que fazer. Fazer com comprometimento, fazer com lealdade, fazer como se fosse a última vez, como meu pai sempre me cobra, né? E aí o resultado vem como consequência. E eu falo sempre que Franca não tem segredo. Ele tem, sim, muito trabalho, muita força de vontade, dedicação. Determinação. Determinação. Né? E esses conceitos é que deram a Franca o título de capital do basquete pelos números de títulos conquistados, por mais de 60 anos ininterruptos. Você estava falando a importância que foi o resgate, né, desse basquete que quase acabou, há 6 anos atrás, quase acabou. Quase acabou. E aí surgiram os empresários como você e como tantos outros que tiveram juntos ali no momento importante. A parceria com o SESI, através do presidente Paulo Scaff. Magazine Luiza, no Magazine né? Luiza. A Luiz Helena foi fundamental na mudança, né, do estatuto, de toda a construção do SESI Franca Basquete, para estar passando por um momento muito especial que a gente tem tido nos últimos anos. Muito legal. Bom, agora vamos lá. Você teve uma grande parte da sua trajetória junto com seu pai, né? E tendo ele como treinador. Como é que foi essa experiência, Elinho? Teu pai treinador, porque eu acredito, assim, eu vejo nós com os nossos filhos, por exemplo, a gente acaba sendo até mais exigente com os filhos do que com os outros. Foi isso que aconteceu? Como é que foi essa história? Eu acho que ele era mais exigente comigo, viu, Flávia? Mas ter o meu pai como treinador exigia tanto da minha parte como da dele, da gente ter uma sensibilidade muito grande. Por quê? Quando você está trabalhando ao lado dos seus familiares, né, do seu pai, da sua mãe, é importante que você tenha a sensibilidade de como você vai se relacionar com ela. Porque a forma como eu me relacionava, eu estava dando liberdade dos outros também se relacionarem, e meu pai é a mesma coisa. E a gente teve essa sensibilidade. Meu pai sempre falava, não adianta você falar, gritar, fazer, o tempo de permanência na quadra está diretamente proporcional ao seu rendimento. E assim eu vou ser com todos. Eu posso errar tentando ajudar os meus atletas, mas nunca tentando prejudicar. E a gente conseguiu construir isso de uma forma muito clara. Meu pai sempre deixou esses conceitos, né, que a gente tem aqui no SESI Franca Basquete, de uma forma muito clara. E hoje eu vejo quanto esses conceitos foram importantes, não só para mim, mas para todos que passaram pelas mãos do técnico Hélio Rubens. Eu tenho grandes amigos que eu construí essa amizade ao longo dos anos no basquete, mas com certeza teve um lado dessa sensibilidade, do bom senso, zelando pelo bem comum, tanto da minha parte como pela parte do meu pai também. Eu lembro muito. Demetrio, Guerrinha, Rogério, é isso mesmo. Chuí. Foram muitos que construíram a história. Bom, gente, olha que legal, uma história inspiradora, né? E sabe de uma coisa, às vezes muita gente não sabe, porque a gente fala muito do Hélio Rubens pai, né? Mas a mãe do Elinho, Maria Helena, ela é uma educadora e ela foi uma das criadoras da dinâmica espiral, que inclusive meus filhos estudaram, e ela trouxe muito a questão
diferente, de um ensino diferente, de um aprendizado diferente. E as crianças aprendiam raciocínio, aprendiam a interpretar texto, que hoje faz uma falta enorme. Eu falo que as pessoas não sabem fazer conta e não lê, mas não entende o que está lendo, né? É fundamental interpretar texto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também do exemplo que foi a Maria Helena na sua vida. Olha só, a minha mãe, eu falo sempre que se meu pai conquistou o que ele conquistou, né, no trabalho, metade, pelo menos metade ele não teria conquistado se não fosse a minha mãe ali ao lado dele, uma pessoa desprendida, que sempre deu muita força para ele, para mim, sempre esteve ao nosso lado nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, e que nos ajudou a construir, né, tudo que a gente foi construindo com muito trabalho. E você sabe que a dinâmica, a minha mãe, a tia Vera, né, a gente chama de tia, de tão próximo que a gente fica, a tia Lígia e a tia Renata, que realmente é minha tia, elas construíram através da dinâmica espiral, elas deixaram um legado muito bacana. Eu falo que são meus irmãos de dinâmica, os alunos que eu tive a oportunidade de estudar juntos na dinâmica, a gente tem um vínculo muito grande, afetivo, e realmente a dinâmica espiral foi uma escola que foi muito prazeroso eu ter estudado lá. E esse legado que elas deixaram foi muito legal. Mas minha mãe, sem dúvida nenhuma, ela foi fundamental, não só na vida do meu pai, mas como na minha também, nesse apoio que ela nos deu nos momentos fáceis e difíceis, porque não tem jeito da gente passar, não tem só vitória, né, Flávia? Não tem. A gente tem que saber lidar com a derrota e construir o caminho para a próxima vitória. Então, e você sabe que eu tinha um carinho enorme pela dinâmica, senti demais quando elas fecharam, apesar, foi uma época que meus filhos já estavam mesmo indo para o colegial, que na época não tinha, né, o ensino médio, mas foi uma escola que marcou mesmo. E você falou uma coisa interessante, eu vejo que os meus filhos também mantêm essa relação até hoje, conquistada lá atrás, né? Então, acho que o ambiente isso, né? Proporcionou isso, né? Sem dúvida, um ambiente muito gostoso e uma escola que trouxe para nós que estudamos lá, assim como outras grandes escolas que temos em Franca, trouxeram e deixaram esse legado muito, muito bacana. Deixa eu dar aqui um oizinho para um pessoal aqui, o Sandy Borati, Maria Ultra, Giane, Raquel. E o Sandy falou que você jogou com o Cadu. Com o Cadu? Joguei com o Cadu, com certeza. Com certeza. Se for o Sandy que eu estou pensando, um abraço para ele. Eu joguei com o Cadu, tem o Cadu que foi da seleção do Pan-Americano. Joguei com outro Cadu também, eu não sei qual que ele está se referindo, mas enfim, um abraço para ele. Aninho, em 2015 você decidiu parar de jogar e um ano depois iniciou sua carreira como treinador. Como foi essa transição? Como é que você se sentiu sabendo que você ia ocupar um espaço que tinha sido até pouco tempo do seu pai, né? Foi um momento muito especial na minha carreira, na minha vida, né? Porque eu estava assumindo uma carreira que eu sabia da complexidade que era essa carreira. Confesso que eu já passei por vários momentos nesses 5 anos como treinador, mas é como eu te disse, eu me sinto um cara privilegiado de estar tendo, né, a oportunidade de dirigir uma equipe do tamanho que é o SESI Franca Basquete, de proporcionar dentro da nossa realidade. Hoje a gente tem uma unidade de planejamento no SESI Franca Basquete, onde tudo que acontece, desde o sub-14, 15, até a categoria adulta, é decidido numa mesa assim, com todos os técnicos. Então o jogador sub-16 que entra, a gente chama para treinar com a equipe principal, ele já sabe as rotações defensivas, ofensivas, a forma como a gente gosta de trabalhar. E isso aí vem proporcionando que a gente tenha lançado vários jogadores da base na equipe principal, e isso tem sido muito produtivo. É uma coisa que o SESI preza muito, isso. O próprio Magazine Luiza gosta que faz esse trabalho de base, e o resultado, os frutos desse trabalho têm sido dados. O Didi foi uma prova dessa, que foi draftado pela NBA,
E isso nos orgulha muito. Aliás, Franca teve sempre essa característica, né? De formação. De formação. Sem dúvida, eu me lembro sem dúvida. muito, acompanhei muitos jogadores que começaram aqui e despontaram e foram embora, né? E você sabe, tem uma coisa, nos momentos mais difíceis que eu passei na minha carreira de técnico, foi no meu 2º ano, eu confesso que eu pensei em desistir. E as pessoas que mais me deram força, Flávia, foram meus ex-técnicos. Olha que legal. Por saberem o tamanho que tava... né, dessa você tava complexidade. passando? Exatamente. E eles me deram uma força num momento muito importante. Aí nós passamos a construir esse número de títulos e tudo mais, passou a ser construído por causa dessa força do meu técnico. E já que você tocou nisso, eu me lembro muito também desse momento, porque foi um momento que eu estava ingressando na carreira política e eu vi como é difícil você lidar com a exposição e principalmente que as pessoas não têm tolerância e as críticas acontecem o tempo todo. Como foi isso para você? Porque você estava iniciando, muito jovem ainda, né? Então... Flávia, não foi fácil. Sem dúvida, quando você lida com a intolerância, com uma rejeição, você tem que estar forte por trás, tem que estar sereno em relação a tudo que você está fazendo e seguir o caminho que você tem, que você sabe que é o caminho correto, que você sabe que é o caminho que vai te dar os frutos ali na frente, seguir trabalhando. Meu pai sempre falou muito essa frase, nada resiste ao trabalho. Então, nós seguimos trabalhando, seguimos acreditando naqueles conceitos que são importantes. E venceu, né? E vencemos, graças a Deus conseguimos vencer. Aline, você e o Hélio, você falou agora mesmo, nós estávamos falando inclusive sobre algumas características, né, que precisa ter, mas vocês dois têm um estilo muito diferente de liderança. Assim, vamos lá, de longe, né? Porque de perto é muito diferente, mas de longe. O Hélio gritava, ficava bravo e tal. E você eu vejo você chama o jogador e fala isso, aquilo, tal, mas dificilmente você tem aquela agressividade maior, vamos dizer assim, né? Como é que você vê essa diferença? Tem mesmo a impressão nossa ou ela é real? Não, nós temos, eu e meu pai, nós temos formas diferentes de nos relacionarmos com os atletas. Eu, por exemplo, eu já dei várias duras enormes, mas eu dou a dura mais no vestiário, eu não dou a dura tanto, né? Em público. Meu pai já era um cara, como bom descendente de italiano, ele sempre estava dando a dura em público, muito mais efusivo, de forma efusiva, né? Mas eu falo sempre que não tem um jeito só correto de fazer as coisas. E meu pai, que sempre cita isso, você pega nos técnicos, no vôlei, por exemplo, o Bernardinho tem um jeito mais Hélio Rubens de ser e eu tenho um jeito mais Zé Roberto Guimarães de ser. Não tem um jeito só, os dois são grandes vencedores, mas o mais importante é a gente não perder, né, esses conceitos que a gente traz muito bem sedimentados, de forma muito, muito bem clara para os jogadores e que a gente possa estar seguindo esses conceitos. E uma motivação, né? Eu acho que o tempo inteiro vocês têm que estar lidando com essa questão da motivação, principalmente quando perde algum jogo, né? A motivação ela é a mola mestra para a gente seguir o caminho, porque as pessoas, quando estão motivadas, elas produzem muito mais, né? Então, você procurar alcançar essa motivação e ao longo dos anos, Flávia, as gerações vão mudando também. Vão mudando. Eu ia falar isso também. Então, até vezes, o estilo de liderança muda pelo momento que exatamente. você está vivendo. Então, por exemplo, há 5 anos atrás eu tinha um jeito de ser. Hoje eu tenho um jeito diferente de ser. Amadurecer Você vai amadurecendo, você vai ganhando um repertório maior. Então, é importante. Eu acho que esse é um grande segredo para a gente vai se adaptando ao longo dos anos com as gerações que vão se transformando. Verdade. Elinho, peraí um minutinho. O Murilo Brandão Castro, agradecendo por você continuar firme aí, né? E dando muitas alegrias aqui para a torcida francana.
Cumprimentar também o Guilherme César, Sebastião Neto, a Beth Aires. Deve estar assistindo a gente lá de fora, hein? É isso mesmo. Um abração para todos eles, o Murilo, grande abraço para todos vocês aí. Eu dou uma paradinha aqui para dar um oizinho para as pessoas, viu? Aí por isso que às vezes eu falo assim: você tá olhando o celular? Gente, eu tô olhando o celular só para ver. A galera que tá nos assistindo. E ó, gente, mais uma vez lembrando, a participação é um sorteio café labareda. Hoje é o Elin que vai sortear aqui, né, Elin? Eu vou sortear e depois vou levar um para mim também. Vocês podem separar, labareda lá em casa não falta. Aqui é de presente. Agradecer essa participação especial, né? Ai. Elin, vamos lá. Em 2018, o Franca Basquete, sob seu comando, voltou a brilhar, lotar o Pedrocão. Naquele ano, o time rompeu, como a gente já disse, né, o jejum de 27 anos na conquista do campeonato sul-americano e 11 anos também ao se consagrar campeão paulista. Como foi esse momento para você? Ainda mais que a gente acabou de levantar, depois de quase desistir, depois das críticas. Flávia, foi um momento muito especial, porque todos nós queríamos muito, né, ganhar um título, que já fazia alguns anos, né, que Franca não ganhava, e Franca está acostumado com títulos. Então, era um momento muito importante. Nós tivemos a felicidade de fazermos um time com a cara de Franca, o que também não é fácil. Às vezes você pega um jogador que não tem essa cara e aí você tem que moldar ele durante aquela temporada. Mas nessa temporada que nós ganhamos, nós somos muito felizes nisso. Nós construímos uma equipe com a cara de Franca, conseguimos trazer de volta essa energia de uma torcida que nos incentiva, nos empurra do começo ao fim das partidas e vencemos. E quando você vence ao lado de toda essa torcida, esse legado que foi deixado, vem com um sabor especial. E com certeza foram títulos que foram muito especiais para todos nós francanos e torcedores no Brasil todo que nos acompanham. Eu recebo mensagens do Brasil todo de torcida que torce por Franca, porque Franca já tem uma tradição, tem um carinho. Você sabe que eu tive um professor lá quando eu fiz pós agora em São Paulo, em gestão pública, o Vinícius, e ele é apaixonado. Ele falou que o sonho dele é vir assistir uma partida de basquete. Inclusive, eu dei o livro do seu pai para ele. Que legal. Dei a camiseta do Franca Basquete. Outro dia eu estava passando pelas redes e vi ele lá fazendo alguma coisa no Instagram, falando. Ele é um cara super especial, né? Uhum. E aí ele estava com a camiseta do Franca Basquete. Que legal. Fala para ele que está super convidado para vir. A hora que voltar o presencial, né? Se Deus quiser, ele está convidadíssimo. Logo, se Deus quiser. Aliás, já falando nisso também, já que você já tocou nesse assunto, como é que está sendo esse momento de pandemia? Porque, assim, todo mundo também é conhecido no Brasil inteiro como que o sexto jogador é a torcida de Franca, né? Então, e hoje, você estava até acabando de falar aqui para mim, que não tem parado em Franca, então já me fala as duas coisas. Como é que está sendo a pandemia e como é que está sendo esse momento aí do Franca Basquete? Flávia, é um momento muito inusitado que nós estamos vivendo. Eu dizia para você, nos últimos 6 meses, nós ficamos 4 meses fora de Franca. Por quê? Porque nós não jogamos nenhum jogo do NBB aqui em Francas, com a nossa torcida. Então nós jogamos em Mogi, jogamos em São Paulo, jogamos no Rio de Janeiro, jogamos em Brasília. Eram os lugares que foram feitas mini-sedes. Isso foi muito difícil. Outro dia eu dizia para a minha comissão técnica, a gente conversando numa mesa, né, de jantar, e aí de repente a gente começou a falar as mesmas coisas, mas de forma mais dura. Tá? Eu falei, gente, olha o quanto o estresse traz para nós momentos diferentes. Vamos ter tranquilidade, calma. É um momento que nós temos que ter resiliência, sabermos passar. E em relação à forma como está o SESI Franca hoje, a equipe dessa temporada foi montada de forma responsável. Abaixou o orçamento? Sim, abaixou. Por quê? O momento pedia essa responsabilidade para que a gente mantivesse a equipe de forma competitiva. Fizemos um planejamento ao longo da temporada de estarmos lançando jogadores jovens sem perder a competitividade.
E nós conquistamos o título paulista, que para muita gente surpreendeu, inclusive aqui em Franca, né? Foi uma surpresa grande, por a gente estar com um time bem jovem. Fizemos o Final 8, né? Dos 8 melhores das Américas, agora acabamos de voltar da Nicarágua, e estamos em 7º lugar do Campeonato Brasileiro, do NBB, o que eu considero que é um resultado justo pelo momento que nós estamos vivendo, mas vamos começar os playoffs. E aí, os playoffs, tudo pode acontecer, zera tudo, e nós vamos para jogar os playoffs em BH. Então a gente espera terminar bem essa temporada, que a gente lançou jogadores jovens super importantes, casos do Márcio, do Adiel, do Guilherme, do Gui Abreu, que já vinha sendo lançado, do Eduardo Marília. São jogadores que foram lançados e eu tenho certeza que no futuro próximo vão estar aí representando a seleção brasileira adulta também. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vai ser bem breve mesmo, só para o Elinho tomar uma água, porque hoje o programa é dele e a gente já volta. E aí, gente, voltamos. Lembrando aqui, né, que a participação tem um sorteio do Café Labareda Seleção. E aí, vamos voltar aqui com o Elinho. Muito interessante, gente, esse papo. Muito gostoso mesmo. Mais uma vez, obrigada, Elinho. Obrigado. E eu vou fazer uma pergunta aqui da Valquíria Castro. Você falou um pouquinho sobre a categoria de base, né? E aí ela quer saber o seguinte: como é que as pessoas dos bairros, por exemplo, teriam acesso? Porque ela acha que é uma dificuldade para os adolescentes que vivem nos bairros mais distantes ter acesso a uma oportunidade. Então, ótima pergunta dela.
Hoje, o que acontece no Brasil, Flávio, nós não temos uma política esportiva de Estado, que seria como nos Estados Unidos. Você já imaginou se todas as escolas de Franca, por exemplo, não vou falar do basquete não, tivesse uma equipe de futsal e uma de vôlei? Do dia para a noite você coloca milhares praticando o esporte. E aí você está educando através do esporte. Então hoje nós temos algumas instituições que têm equipes, que aí você pode jogar, seja no SESI ou no Chuí-Chuá ou na ASPA, mas ainda falta muito, ainda a demanda é muito maior do que a oferta. Então, que a gente possa, ao longo dos anos, construir uma política de esportes de Estado, para que a gente possa beneficiar mais a população de modo geral. É um dos sonhos que eu tenho, é um dos sonhos que meu pai sempre falou, da gente aumentar o número de praticantes, não só de basquete, mas de outros esportes, dando oportunidade para os jovens estarem praticando e se formando através do esporte. Porque muitos que não vão ser atletas profissionais, eles vão ser contadores, advogados, dentistas, médicos, empresários, mas que tiveram a sua formação através do esporte. O esporte, o papai sempre dizia que é o melhor meio de evitar que o adolescente depois, né, vá para a droga ou para o álcool, porque o esporte, ele tem esse lado, né, de o quê? A pessoa, para ela tá praticando algum esporte, ela tem que estar saudável, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente quer fomentar cada vez mais o esporte, não só a nível de cidade de Franca, mas a nível de estado e de Brasil. E só para pegar um gancho, meu pai sempre falou que o Dr. Lanche foi um dos maiores incentivadores do esporte na cidade de Franca. Teve a oportunidade de vencer, né, sendo prefeito, vários campeonatos. E isso é muito legal. Não, realmente ele era apaixonado, porque além da construção do estádio, você sabe que foi no período dele que ele adquiriu, que ele conseguiu onde é o poliesportivo hoje, e ele contava muita história. Eu não lembro quem era o governador na época, que ligou, falou, se você estiver aqui amanhã às 7 da manhã, eu te dou esse espaço aí. Essa área que é o complexo poliesportivo, que depois foi o Dr. Hélio Palermo que construiu. Mas quem conseguiu o espaço foi ele. Que legal. E naquela época, falar, hoje, para estar em São Paulo, no outro dia, 7 da manhã, não era tão simples. Ele falou que viajou a noite inteira, 6 horas da manhã ele já estava lá para pegar o... Legal, bacana. Que história, eu não sabia dessa história, que bacana. Tem essa história, e depois o Dr. Hélio Palermo fez o complexo, né? Bacana. Bom, vamos lá. A gente teve muitas conquistas nos últimos anos, né? Mas ainda não conseguimos ganhar o NBB. O que você acha que falta no Franca para a gente ser campeão nacional? Flávia, na verdade, eu vou responder essa pergunta. Franca já foi, se eu não me engano, 11 ou 12 vezes campeão brasileiro. É que o nome do Campeonato Brasileiro ele muda ao longo dos anos. Então teve época que era Liga Nacional, teve época que era Campeonato Brasileiro, agora é NBB, enfim, vai mudando ao longo dos anos. Mas ganhar o Campeonato Brasileiro é uma vontade de todos nós, sempre. Assim como é vontade de ganhar o Paulista, Sul-Americana, a Champions League agora, a antiga Liga das Américas. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho que exige um processo. E nós estamos nesse processo. Já batemos na trave ali, fomos vice-campeões brasileiros. Acredito que o ano passado, quando parou o campeonato, era um ano que a gente poderia conquistar o título, mas continuamos trabalhando duro. Esse ano é uma temporada, como eu disse, é uma temporada inusitada, com o propósito de lançar jogadores e manter uma equipe competitiva, mas o trabalho não vai parar, não só nessa temporada, mas como nas outras temporadas, na busca do título brasileiro novamente. Você passou aí meio en passant, meio rapidamente, mas eu tenho visto, porque eu acompanho realmente o basquete sempre, e as pessoas têm questionado muito essa fase do Franca Basquete, que está com 50% de aproveitamento, tem muitos altos e baixos. Ao que você acredita isso? Flávia, em relação ao SESI Franca Basquete momento, a colocação, tanto o título paulista como o 7º lugar no Campeonato Brasileiro, no NBB, como
estar entre os 8 finalistas da Champions League, eu acho que isso daí é o justo para hoje. Agora, o mais importante, e isso é uma coisa que nós técnicos, jogadores, nós nos cobramos muito, é a entrega, é ser com a cara de franca. O momento inusitado deu uma quebrada nisso. Teve momentos que nós passamos de tensão, de estresse, que deu uma quebrada e a entrega não foi tão com a cara de franca como a gente quer. Vamos lá, você acha que a própria pandemia de deixar as pessoas mais ansiosas, mais angustiadas, ou foi o corte da verba? Não, eu acho que assim, o propósito foi muito claro e isso foi passado. Eu tive uma conversa antes da temporada, tanto com o SESI como o Magazine Luiza, o conselho, com a diretoria, e que a gente sabia que a gente ia passar por momentos de altos e baixos por termos uma equipe lançando jogadores jovens, que o jogador jovem, não é que ele é bom ou ruim, ele tem uma inconstância um pouco maior. Agora, a busca nossa, além dessa parte de colocação, de estarmos disputando, a gente poderia estar em 6º lugar no Paulista, no Brasileiro? Sim. Ou em 8º ou 9º? Também. Por quê? Nós estamos igual ali com o Corinthians, com o Unifacisa, que são equipes que se equivalem. Agora, essa entrega é o que a gente mais busca. É o que a gente busca no dia a dia, da gente fazer com a intensidade total, da gente entregarmos totalmente dentro da quadra, com a cara de franca, para que a gente possa buscar o que meu pai sempre fala, não é o ganhar ou perder, é o fazer a todo instante, como se fosse a última vez, e aí os resultados vêm como consequência. O Guilherme César, ele quer saber o seguinte, o que faltou para a Franca ser campeã, né? Da NBB em 2018-19. Foi um título muito disputado naquela oportunidade. Era uma melhor de 5 contra o Flamengo. Nós perdemos no 5º e decisivo jogo, né? Contra a equipe do Flamengo. E uma das coisas que foi muito difícil que nós vivemos naquele momento foi teve o Hetzheimer, que é um pivô, né? 5, um pivô que era fundamental naquele elenco, ele teve uma lesão de panturrilha de grau 1. Até jogou, mesmo estando contundido, mas naquele momento eu visualizo que se ele tivesse mais inteiro, a gente teria mais chance de conquistar o título, mas isso não tira também o mérito da equipe do Flamengo, que é uma equipe, além de muito bem preparada, é uma instituição, o Flamengo investe muito no basquete, não é de hoje, e até acabaram de conquistar a Champions League e de forma merecedora eles ganharam o título. O Elinho, aí às vezes as pessoas não imaginam, né? Mas eu adoro fazer atividade física, sempre fiz muito, né? Faz muito bem. Adoro. Mas a gente vê que, claro, não sou nada, nunca fiz nada de alta performance, né? Já corri na rua, já joguei vôlei, já joguei basquete, estou jogando beach tênis atualmente. É legal, né? Beach tênis é muito gostoso. Bom. Mas, e aí eu vou falar como amadora, tá? A gente sente que não é todo dia que você tem o mesmo rendimento. Às vezes a gente está mais cansado, mesmo sem ter um motivo. Isso acontece com o jogador de alto rendimento? Com certeza. São seres humanos, né, Flávia? E isso é uma coisa que a gente tem que ter a serenidade de estarmos aceitando. Eu falo muito que no Brasil, uma coisa que a gente tem que melhorar é enxergarmos o atleta, o técnico, quem está no meio esportivo como um trabalhador normal. Eu sempre falo com alguns amigos meus, vendedores de carro, por exemplo, ele fala, pô, mas vocês não ganharam, tal. Eu falei, você vendeu 50 carros essa semana? Não. Eu falei, e nem por isso você é ruim. Muito pelo contrário, o outro também trabalha. Todos são trabalhadores. E nos Estados Unidos, por ter uma política esportiva de Estado, as pessoas conseguem enxergar isso que você acabou de falar. Tem dia que o atleta está em baixa performance, tem dia que ele está em alta. Então a busca pelo melhor trabalho, pela excelência, ela é sempre igual por todas as equipes, por todos os times. E a gente tem que procurar entender, né, essa busca de uma forma mais natural e, claro, fazer sempre o melhor com o melhor que você tem. Elinho, falar um oizinho aqui, né?
Para o Cido Tostes, a Branca Silva, Devair, todo mundo falou que Elinha fantástico, que legal o programa. Obrigado, um abraço para todos. Eu sou fã também, viu? Elinha, fala para mim, para você, quais foram, e aí desde atleta, desde jogador até hoje, o que você considera seus melhores e seus piores momentos? Olha, o pior momento, sem dúvida nenhuma, são os momentos de contusão. Eu tive uma contusão seríssima, que eu levei uma pancada no treino, lá em Uberlândia, que eu quebrei uma parte do crânio e do zigomático e fiquei 3 meses com paralisia total. Nossa, eu não lembrava disso, do meu lado não. direito. Os momentos de contusão são muito difíceis. As derrotas, claro que são sempre difíceis, mas fazem parte, né, do itinerário de qualquer atleta ou técnico. E os momentos especiais são os momentos de relacionamento que a gente tem entre as pessoas, as amizades que a gente faz, os lugares que a gente conhece. E as vitórias, claro, ao lado das pessoas que batalham no dia a dia com você, elas trazem, né? Eu falo que a vitória, ela vem para consagrar uma série de outras coisas que foram feitas. Tanto a vitória como a derrota, elas são multifatoriais. São vários fatores que fazem você ganhar ou perder. Não é um único fator nunca. Não é um único fator. Então, esse legado, essas vitórias ao lado de pessoas que batalharam, que trabalharam no dia a dia, são o exemplo melhor daquilo que acontece com o esportista, como qualquer outra profissão. E o que você aprendeu nesses anos com o basquete? Tudo, viu, Flávia? O basquete, além dele ser o meu trabalho, a minha vida, eu aprendi exatamente esses conceitos, né? Que você tem que estar focado, independentemente de vitória ou derrota, disciplina, comprometimento, amor ao que você faz, zelar pelo bem comum, né? Às vezes você acha que alguma coisa é boa para você, mas se não for boa para o todo, não faça. E quando eu entrei na parte administrativa do Franca Basquete, eu me deparei com momentos difíceis. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, tá complicado, eu não sei. Ele falou, você vai fazer uma pergunta antes de você decidir qualquer decisão que você for tomar. Você vai fazer, é bom para o basquete de Franca? Você vai fazer essa pergunta. Se for, faça. Se não for, não faça. Não pode ser bom só para você, ou só para o seu amigo, ou só para a pessoa que está te perguntando. Hein? Tem que ser bom pro todo, tem que ser bom pro bem, tem que ser o bem comum de todos. E isso é uma coisa que eu aprendi, que eu sempre me deparo fazendo essa pergunta. É bom para o basquete de Franca? Então vamos fazer. Como é que você vê o futuro do esporte, mas vamos falar mais específico do basquete agora, pós-pandemia já? Vamos lá. Flávia, claro que a gente se preocupa, mas hoje eu vejo com ótimos olhos. Eu vejo que a vacina está chegando e a gente espera que ela chegue o mais rápido para todas as pessoas. A gente espera que o público volte, né, no ginásio o mais rápido possível também. E, claro, com a presença do público, a gente formar mais uma grande equipe na próxima temporada, finalizar bem essa temporada, formarmos mais uma grande equipe na próxima temporada e partir em busca dos objetivos que a gente vai ter pela frente. Eu vejo com muito bons olhos. Que bom. A Casey, você até falou sobre isso, ela está reforçando a pergunta, né? A Casey, que ela é uma fofa, querida demais. Como atleta desde cedo, o que você pensa sobre o incentivo ao esporte para estudantes do ensino médio, que hoje praticamente não tem, né? Pelas universidades também, como acontece nos Estados Unidos? Eu acho que esse é o melhor caminho de você estar envolvendo as pessoas através do esporte, através das escolas, através das universidades, e obviamente você vai estar formando as pessoas, tanto nas escolas como nas universidades, e dando a oportunidade dessas pessoas fazerem. Você veja que nos Estados Unidos, Flávia, as pessoas ganham bolsa de estudo. Se ele é um grande atleta, ele ganha uma bolsa de estudo. E para as melhores universidades, inclusive, tem uma disputa. E a hora que ele acaba a universidade, se ele não for um jogador profissional, ele está formado para exercer a profissão que ele escolheu da melhor forma possível. Então, assim,
a gente não precisa inovar muito, a gente pode copiar as coisas boas que tem em outros lugares e sem dúvida que tendo o esporte nas escolas e nas universidades, você vai estar gerando uma vida mais saudável para essa molecada, né? Hoje eu posso falar molecada, que está nas universidades, e também fomentando o esporte a nível profissional. O Brasil ainda está muito distante, né? Está distante, nós precisamos trabalhar muito para chegar nesse ponto. O esporte, eu acho até que vem perdendo, ao contrário de ganhar espaço, porque antes, eu lembro que quando eu estudei no Pestalozzi, tinha os jogos da primavera, e a gente era apaixonado, todo mundo ia torcer. Os jogos internos também são muito legais, a gente realmente precisa fomentar cada vez mais isso. Eu concordo. Bom, quando eu fui secretária de desenvolvimento, nós estamos terminando, viu, Elinho? Não, tá super gostoso o papo. Eu trabalhei muito para fortalecer o turismo e dos atrativos que eu quis resgatar foi o basquete. Você vê como um apoio também a questão do basquete como sendo um fomento para o turismo? O turismo para a nossa cidade, atrair pessoas? Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente nos treinamentos lá no Pedrocão, a gente recebe inúmeras pessoas que vêm de fora ou até de Franca mesmo, querendo conhecer o ginásio, querendo conhecer os vestiários, saber da história. E eu acredito que o basquete pode ser um grande atrativo turístico da cidade, tendo um museu, onde a gente pode ter um museu que você possa, como em outros lugares, você possa estar fazendo a pessoa vivenciar aquilo que existe, né, do basquete na cidade, arremessar uma bola, conhecer os vestiários, ter a história contada. Eu lembro quando eu fiz a Fan Café que vocês foram lá. Exatamente. Foi muito legal e tiveram lá com o público, arremessando, andando lá no meio. Exatamente, a gente ter totens contando a história, isso seria muito, muito bacana se a gente pudesse ter. O basquete de Franca é uma atração turística que pode ser incrível para a cidade. Elinho, qual a importância do SESI hoje para o apoio ao basquete, que aqui em Franca é o basquete que ele apoia, né? Flávia, o SESI, ele não é só importante no apoio como parceiro da equipe adulta do SESI Franca Basquete, mas sim exatamente porque o SESI tem essa política esportiva. Tem o projeto Atleta do Futuro, tem o treinamento esportivo e tem o alto rendimento. Hoje você vai no SESI, é um grande clube que as pessoas podem frequentar, muita gente não sabe disso, e o SESI tem essa cultura esportiva que traz à tona, né, para essa molecada, para a equipe principal, esse fomento ao esporte. O SCAF construiu inúmeras escolas no estado todo. Ele tem o SESI, não só o basquete em Franca, mas o vôlei feminino em Bauru, o judô em outro lugar, o polo aquático em Ribeirão. Mas ele tem um carinho especial por Franca. Eu tenho um carinho especial por Franca, sem dúvida nenhuma. E agora vocês estão treinando lá no SESI, né? Lá tem o CT, né? Hélio Rubens Garcia, que honrosamente que leva o nome do meu pai. E é incrível o CT, quem puder conhecer a hora que acabar essa pandemia, porque lá nós temos a quadra, nós temos a sala de musculação acoplada, a fisioterapia, a pista de atletismo onde é utilizado, e a gente gosta muito de treinar lá, porque é tudo um brinco, né? Tudo verdade. Tão bem cuidado, tão né? bem cuidado, e a gente tem treinado lá para ter maior segurança, né, nesse período de pandemia também. Bom, eu sou suspeita, porque além de fã do Paulo Scaff, hoje eu também estou fazendo parte, né, como diretora do DEPAR, mas é um orgulho mesmo, né, a Sem gente dúvida. ter esse espaço. O Hélio Condo, seu xará, ele ainda fez questão de colocar aqui seu xará. Ele falou parabéns, e aí ele falou assim, né, eu fico muito feliz, que são duas lideranças da região, duas grandes lideranças da região. 3 com ele, né? Grande xará. Querido demais. É isso mesmo, um abração pro Hélio Condo, meu xará. Elinho, pra gente terminar, o SESI, como a gente passou um pouco sobre a questão aí do esporte e tudo, mas tem ajudado muito, né, no
momento aqui da pandemia, o estado de São Paulo. Inclusive, né, com cilindros. E agora tem uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essa campanha, incentivando as pessoas a participarem, porque é muito triste, acho que o mais triste desse momento da pandemia é ver o quanto aumentou a vulnerabilidade no país, o quanto tem pessoas passando fome, né? É muito importante, Flávia. O SESI tem feito uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para estar beneficiando as famílias que estão vulneráveis nesse momento de pandemia. Já foram arrecadados, se eu não me engano, mais de 180 toneladas de alimentos. Franca é o recorde, gente. Franca é número 1 dessa arrecadação. Agradecer ao povo francano que abraçou, né, essa campanha do SESI. E que a gente possa estar levando esses alimentos não perecíveis lá na escola. Os alimentos estão sendo arrecadados lá na escola, no SESI aqui de Franca, no bairro da Santa Cruz, e que a gente possa estar levando os alimentos e beneficiando essas pessoas que estão vulneráveis nesse momento de pandemia, porque é só com essa união, essa força, e que o SESI preza e zela tanto por isso, né? É que a gente vai conseguir superar esse momento difícil que nós estamos vivendo, mas que eu tenho certeza que daqui a um tempo nós vamos olhar para trás e falar, juntos nós conseguimos superar, e é muito importante que a gente esteja de mãos dadas nesse momento para que a gente possa superar juntos esse momento. Gente, é muito importante. Qualquer coisa, se você doar um pacote de arroz, um pacotinho de feijão, você vai fazer diferença na vida de muita gente. Então, nós precisamos sim ajudar, porque é muita gente que está precisando nesse momento. É só ir lá, eles prepararam um espaço com todos os critérios. Então, se chegar lá, você não vai ter nenhum problema. Eles são muito organizados, como a gente está falando aqui, né, Elinho? E, Elinho, antes da gente ir fazer o nosso sorteio aqui, a Elisa Gosven também está aqui assistindo um beijão a gente. Para ela. Para mim, uma das mulheres mais lindas de Franca, né, Elisa? Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para o jovem. O que você diria para aqueles que ficam assim, será mesmo que eu vou praticar um esporte? Tem tantas dificuldades, tudo. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, principalmente para os nossos jovens. Flávia, a mensagem que eu deixo é para que a gente possa realmente estar focando naquilo que a gente quer fazer, sem julgar muitas pessoas que estão batalhando em outras frentes, a gente olhar e fazer o melhor possível que a gente pode. Eu falo sempre que essa enxurrada de coisas que vem hoje da internet ou que a gente acompanha em outras mídias sociais, elas não podem ser empecilho para nada. Nós temos que colocar objetivos na nossa vida, os jovens têm que colocar objetivo na sua vida e trabalhar para acontecer. Mas eu vou conseguir de forma fácil? Claro que não. Nada é fácil na vida. A gente tem que batalhar, ter fé, seguir com disciplina, com vontade, com força de vontade, porque eu tenho certeza que quem tiver essa persistência é que vai conseguir alcançar os objetivos que tem na vida, e isso a gente não pode abrir mão por nada. Nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe, independente de qualquer coisa. A gente tem que traçar um rumo e seguir aquele rumo em busca dos grandes objetivos que a gente traça. Elinho, antes da gente fazer o sorteio, eu quero te agradecer muito. Nossa, foi muito especial a sua presença aqui. Torcer para que logo a gente possa ir lá assistir, vibrar, sofrer, porque eu acho que não tem um esporte que a gente sofre mais que o basquete, né? Tá faltando 30 segundos, tá 3 pontos atrás e aquele sofrimento aí, esses 30 segundos vira, nunca passa e de repente já tá lá com 5 segundos e empatado. Não acaba o jogo, né, Flávio? Falou. E faz falta daqui, falta dali. Nossa. Verdade. É um esporte que precisa ter bom coração, tem, né? Senão você vai ter um infartar lá. É teste para cardíaco. Você podia aqui sortear pra gente? Legal. Vamos lá, vamos ao sorteio. Peguei um aqui. Super bem dobrado, hein, produção?
A Ana Costa ganhou. Ana Costa. Ela ganhou. Ó, gente, sorteio do Elinho, depois a gente vê se entrega, tá? Mas como esse tempo de pandemia, eu acho que fica mais fácil a gente entregar. Então, vou até... Parabéns, Ana. Elinho, muito obrigada mais uma vez. Nossa, foi um prazer muito grande ter você aqui. E, gente, semana que vem tem mais. Aguardem. Toda semana uma novidade, tá? Obrigado para todos e um bom final de semana. Valeu, galera. Um abraço.